Ô, gente, enquanto o Brasil derrete ontem e hoje também, mas eu vou falar mais especificamente de ontem. Os bolsonaristas, parte do Congresso Nacional, tinha feito assinaturas para o impeachment de Alexandre de Moraes. No dia 7 de setembro foi aquela coisa e antes de ontem, melhor dizendo, eles fizeram esse baixo assinado com assinatura de parlamentares e tal. E hoje também teve sessão no Senado para discutir o tema e teve bate-boca e eles vão tentar levar isso até outubro. Por que eu tô trazendo esse vídeo aqui? Porque você veja a prioridade dessas pessoas. Eles estão preocupados com o impeachment do ministro do Supremo e também anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Quando você vai perguntar para eles, eles falam: mas que golpe? Que arma? Tal, aquela coisa toda. Né? E que bom que não foi aquele golpe daquele jeito, porque senão a gente estava perdido. Então você veja a preocupação dessas pessoas. Eles estão preocupados em tirar o ministro do Supremo, porque, segundo eles, atrapalha o plano deles, a liberdade que eles têm de atacar as instituições, e eles também querem anistia por aquilo que eles fizeram, né? Porque se fosse alguma coisa da sua família, eles não estavam preocupados, né? Mas já que é pra patota deles, aí beleza, meu irmão. Aí é outra coisa. Então, você veja o nível de preocupação. Porque o Brasil tá pegando fogo, né? E não só você quando vai sair do trabalho, da sua casa, tá um ar horrível de se respirar. Praticamente não dá, é mal para a sua saúde. É o abastecimento, o agronegócio que eles dizem tanto vai estar prejudicado. A inflação mês que vem com certeza vai apertar, porque sem chuva, seca, queimada, vai levar os preços em geral, principalmente do café. E aonde estão os patriotas? Claro, eles estão preocupados com Alexandre de Moraes, né? Porque o Alexandre de Moraes é o grande responsável da seca do país, dos problemas do país. Então, isso é muito didático quando você for se preocupar aí na sua região. Hoje é eleição. Os políticos estão preocupados com os problemas do seu município, os problemas do seu estado, o problema do seu país, o problema de hoje. Talvez você esteja desempregado precisando de remédio para sua família e esse pessoalzinho, especificamente, não está nem um pouco preocupado com a saúde ou os problemas da sua família, mas eles estão preocupados com eles mesmos, com a família deles e tudo mais. Eu vi trechos dessa entrevista coletiva que está aí no fundo, e eu vou deixar aqui também para mostrar os dois lados, né? Mas, além de mostrar os dois lados, eu queria que cada um que visse refletisse. Não tem nada a ver com o PT, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas essas figuras que vocês estão vendo aí são representantes seus. Vocês não têm dinheiro, às vezes, para complementar a renda da família, para procurar um emprego, mas eles têm. Eles têm dinheiro suficiente para manter eles e a família deles, os negócios deles que eles têm, e eles estão preocupados com o impeachment do ministro do Supremo. Enquanto a inflação amanhã vai aumentar,
a escassez hídrica vai aumentar. E eles estão preocupados com o ministro do Supremo e anistia. E parte da população que os elegeu acha tudo muito normal. Eu acho que tem algum problema de conjuntura. Queria saber a opinião de vocês. E eu vou, como prometido, deixar aqui o vídeo na íntegra, um trecho grande de alguns discursos, para também ilustrar o que manda o jornalismo profissional. Mas eu ainda não perdi a indignação cívica com a preocupação do político brasileiro. Eu até acho, muitas vezes, que a questão da política brasileira piorou a representatividade. Porque antigamente os políticos tinham vergonha de assumir que eles não estavam preocupados com questões nossas, né? Hoje eles fazem isso abertamente, né? Sem problema nenhum. E eles usam a rede social, muitas vezes, para passar um pouco de credibilidade mesmo, né? Para eles terem segurança do que eles vão fazer para eles mesmos. É uma coisa inacreditável, uma coisa assim, para eu que já tenho uma certa idade, eu acho inacreditável, mas o importante não é o que eu acho, o importante é o que você comenta, o que você curte e compartilha. Vamos aí o vídeo, Gabriel Matias para Fazer Notícias. Até. Nós protocolamos nesse momento, junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na verdade, os deputados federais, bem como pessoas brasileiros que subscreveram a peça de denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a abertura de processo de impeachment, foi protocolado junto ao presidente do Senado. Ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Então, o ato protocolar foi feito, inicialmente de forma simbólica com o presidente Rodrigo Pacheco. Na sequência, nós teremos o protocolo formal, que é feito junto ao sistema, a Secretaria do Senado Federal, para a regular tramitação. Portanto, a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Essa fase, eu não quero aqui adentrar ao mérito das razões que levaram à denúncia, depois deputados que subscreveram a peça, bem como um brasileiro que também subscreveu a peça, o doutor Sebastião, que aqui está, poderão usar da palavra para falar de alguns dos pontos que justificaram essa denúncia, mas apenas do ponto de vista regimental e legal, quais são os passos deste processo a partir de agora. Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, a admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base numa ADPF decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas
nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas, né, sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje, pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para a regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra presidente da República, ou ministros de Estado, PGR, ou ministros do Supremo Tribunal Federal, não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que no passado já houve um indeferimento no início da fase processual. Nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas caso aconteça, há a possibilidade de se dar a apresentação de recurso ao plenário. Mas o sentimento que todos nós tivemos, por parte do presidente do Senado Federal, foi de que ele vai fazer uma análise, levando em consideração tanto critérios técnicos, jurídicos, quanto políticos, para averiguar, verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário. A denúncia foi apresentada, agora vamos aguardar o seu processamento, esperando de forma muito serena que qualquer que seja a compreensão de cada um daqueles que compõem a diretoria do Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal a prerrogativa que a lei já o dá, do plenário do Senado Federal poder deliberar sobre essa questão. É, em síntese, o que nós tivemos na tarde de hoje. Bom, boa tarde. Antes de passarmos aqui para os senhores deputados, os autores da peça, dos cidadãos que subscreveram, eu queria fazer aqui uma reflexão com os senhores. Muito rápido. Nós temos mais de 150 deputados que subscrevem a necessidade de apresentar um processo de impedimento contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos mais de 30 senadores que já anunciam a sua posição de que, de fato, há abuso e desequilíbrio na relação entre os sujeitos que atingem de morte a democracia brasileira. A reflexão que faço com os senhores é de que esse é um momento extremamente desafiador. O que está em jogo é o Estado de Direito. Nós, a oposição e os independentes, deveríamos estar discutindo, e eu concordo, a situação do Brasil. Nós deveríamos estar fazendo aqui a oposição a um governo perdulário, inconsistente, inconveniente, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, um governo populista. Mas nós estamos aqui discutindo a questão do equilíbrio entre os poderes. Nós estamos aqui discutindo as ações individuais de um indivíduo que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e que se arvora em xerife da nação. Eu me lembrava, e queria repartir com os senhores, uma expressão que dizem que foi de Luís XIV, onde ele falava: o Estado sou eu. Me parece bastante similar à forma como o ministro Alexandre tem se comportado. Vejam que o episódio do dia 8 de janeiro, lamentável sobre todos os aspectos, mas que convalida essas arbitrariedades que estão sendo praticadas contra o espectro ideológico da sociedade brasileira, foi objeto de uma entrevista desse ministro, se colocando como vítima deste processo. Pois muito bem, aonde está a imparcialidade desse juiz?
se ele se coloca como vítima, ele justifica que pode se manter à frente do processo porque o agredido não era ele, era o Estado, ou seja, o rei sou eu. Ele se arvora em defensor da democracia, como se a democracia pertencesse a um indivíduo e não à sociedade brasileira. O Brasil está de ponta cabeça. Esse desequilíbrio ameaça a democracia. Nós precisamos ter a coragem de denunciarmos essa situação, e este evento que hoje está se realizando é uma demonstração de que ainda está viva a indignação da população e vocalizada nesse momento pelos senhores deputados e senadores que aqui estão. Porque o que acontece nas ruas de todo o Brasil é um sentimento de impotência, é um sentimento de injustiça, é um sentimento de que a justiça perdeu a credibilidade. Precisamos defender o judiciário, precisamos defender o legislativo, precisamos defender a democracia. E quero lembrar aos senhores que a semana passada foi divulgada uma pesquisa de opinião, onde pelo menos metade da população aprovava as ações do Supremo Tribunal Federal e a outra metade rejeitava. Mas pasmem, se vocês olharem os microdados, aqueles que acham que a justiça está agindo de forma adequada, mais de 90% votou em Lula. Aqueles que acham que a justiça não está correta, mais de 90% votou em Bolsonaro. Então quem sabe ler entendeu. Quase a totalidade da população brasileira afirma: a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. Muito bem. E a lei precisa ser inimigo, porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. É essa a ponderação que quero fazer e a reflexão que faço com os senhores. E quero homenagear os brasileiros que por todo o Brasil foram à praça pública com coragem, sem medo, apesar das ameaças, apesar das perseguições, apesar das medidas arbitrárias, apesar das exceções que se tornaram banais. Nós estamos vivendo uma jurisprudência de exceções e nós não podemos nos quedar inertes achando que isso é natural. Não é. E eu peço à população brasileira que está nos ouvindo agora que procure o seu parlamentar, que procure o seu representante e peça a ele que faça justiça. Obrigado. Confesso como em raros momentos desse meu mandato e certamente do mandato dos meus colegas, em raros momentos acontece de me tomar a emoção de uma forma tão forte como acontece agora. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos há anos todos os abusos de autoridade que são cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e mais particularmente por um ministro que parece não ter freio. Infelizmente, quando houve talvez a oportunidade de encerrar-se a perseguição, preferiu se dobrar na aposta. Hoje, neste dia, nós tivemos, senador Magno Malta, um senador dormindo no plenário do Senado da República, com uma multa absurda de 50 milhões de reais, sabe-se lá bem por que recebida, aliás, ilegal e inconstitucional, porque esta é a regra. Nós temos até hoje um ex-deputado preso, ilegal e inconstitucionalmente, inclusive depois de um indulto presidencial. Para alguns vale, para outros não. Nós temos, deputado Nicolas, e tantos outros parlamentares, deputados federais que seguem sendo perseguidos, com o intuito de serem calados, terem as suas vozes silenciadas. Deputados que não têm acesso aos autos. Seus representantes, seus advogados não têm os mesmos direitos de advogados de criminosos, assassinos, estupradores. É uma vergonha o que hoje, infelizmente, nós vivemos no país. E é por isso que me toma
a emoção neste momento, porque com mais de 150 deputados federais, cidadãos, a exemplo do desembargador Sebastião, que está aqui conosco, mais de 1 milhão de brasileiros que peticionaram online, estamos chegando a 1,5 milhão de brasileiros, e o povo na rua. Esta Casa da República, o Senado, vai ter a oportunidade de fazer verdadeira justiça ao nosso país. Dizem que se espalha discurso de ódio com a justificativa de perseguição. O que estão colhendo é ressentimento. Dizem que espalham fake news. O que estão fazendo é utilizando-se de falsos processos, de verdadeiras inquisições, para continuar uma sanha que jamais deveria ter começado. O país precisa de equilíbrio, o país precisa de paz. Nós queremos todos um Brasil melhor. Como eu costumo repetir, nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa, onde a democracia seja democrática, onde nós tenhamos de fato liberdade. Este é um momento emocionante, mas também é um momento de profunda responsabilidade. O Senado da República, deputado Gustavo Gaia, que já tem, caro líder Felipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição, 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento. 32. Falta muito pouco. Isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Falta muito pouco para que a verdadeira justiça seja feita. Esse impeachment, esse processo seja realidade. E nós tenhamos finalmente o reequilíbrio dos poderes no Brasil e a volta da democracia. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Falo aqui como líder da minoria da Câmara e uma das signatárias também do pedido de impeachment. E quero dizer que não dá para afastar do meu mandato todo o conhecimento jurídico, a bagagem jurídica que eu trago como advogada procuradora do Distrito Federal que fui por 24 anos. Eu diria que George Orwell, autor de 1984, estaria espantado com 2024. As regras de processo penal, as regras constitucionais que trazem garantias e direitos fundamentais, que aqueles advogados e mesmo juízes que se dizem garantistas fazem questão de buscar catar as filigranas quando se trata de proteger, defender ou soltar criminosos de verdade, estupradores, pedófilos, assassinos, corruptos. Essas mesmas regras e garantias não valem para os perseguidos políticos de hoje. E assim é que se constrói a intolerância jurídica, a tirania e as ditaduras se constroem dessa maneira. Não existe nenhum direito aos perseguidos políticos, aos jornalistas que estão fora do Brasil, banidos, sem passaporte, sem conta corrente, com as contas bloqueadas. As pessoas no Brasil, pessoas que foram condenadas a 14, 17 anos de cadeia, muitas nem estavam em Brasília no dia 8. E aqui é bom lembrar que aquelas pessoas que invadiram o prédio e depredaram devem sim responder num processo justo, que não deveria correr no Supremo Tribunal Federal, e sim em primeira instância, quem sabe pegando 3, 4 anos de cadeia. Nós estamos assistindo hoje uma traficante já fora da cadeia, com tornozeleira. Que é isso? A Yolanda, sei lá, que é alguém que junto com o Lula abraçado a ele, diz que adora bandido. E foi solta para usar a tornozeleira porque parece que tem um filho de 12 anos ou menor. Nós temos a Débora,
duas crianças de 6 e 9 anos que escreveu na estátua, perdeu uma anel, uma frase que nem é da sua autoria, é de autoria muito bem conhecida, escreveu de batom. Essa frase foi apagada com muita facilidade da estátua, mas não está sendo apagada da memória dessa família, das crianças, do sofrimento da Débora e de todos nós que nos solidarizamos a ela. E por esse motivo e tantos outros, nessa petição robusta, que mostram abuso de autoridade, desvio de poder, que não tem nada a ver com atos da jurisdição de um ministro, mas atos de abuso de autoridade, todos esses atos que embasam esse pedido nos fazem ter a esperança de que esse pedido será acatado sim, terá maioria, porque essa é a única forma do povo brasileiro resgatar a sua soberania. Muito obrigada. Bom, obrigado. A mulher da Paraíba. Gente, eu vou falar um minuto e quero me dirigir à imprensa. Quando nós falávamos lá atrás de que a água está subindo e vai chegar em todos nós, a imprensa parece não ouvir e fazia coro naqueles dias. Hoje, a imprensa começa a ser atacada e virou alvo. A grande imprensa. Eu fico solidário ao Estadão, à Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Cruzoé, pelo que estão publicando. Nós queremos uma imprensa livre. São 6 gigas.1. Há muita coisa a ser publicado. Há muita coisa a ser ouvido e visto. E nós queremos liberdade de imprensa. Muito bem. Nós não temos qualquer mágoa, mesmo sendo atacado ao longo de tantos anos junto com Jair Bolsonaro. A imprensa precisa ser livre. Muito bem. E a Suprema Corte não pode tirar a imprensa e aquele órgão que desagrada a um deles. Finalizo, porque o nosso líder, Rogério Marinho, disse tudo. O nosso líder, no Congresso Nacional da Minoria, está aqui do meu lado, Flávio Bolsonaro, o líder falou aqui, em nome de todos os deputados, que foi o nosso querido Van Hatten. Eu quero concluir o que disse Marinho. Há muita gente dizendo, mas o ministro Alexandre de Moraes, o que ele faz tem a concordância dos outros ministros. Só isso justifica o impeachment? Só dele? Ao meu ver, não. Mas uma árvore nasce quando se planta uma semente. Essa é a semente. Que nesse momento o ministro Alexandre de Moraes, ele é o CEO de uma cooperativa de perversos nesse momento no Brasil.